Olá, bem-vindo ao meu canal novamente. Meu nome é Bia Ferronato. Se você não me acompanha no Instagram, me segue lá. Lá eu também falo sobre vários assuntos sobre restaurar, sobre esse resgate do feminino, do casamento e da maternidade. Então são assuntos que eu falo, que eu chamo de novo feminino, que são várias mulheres despertando, né, para esse feminino que sempre esteve em nós. Mas, como eu vi uma frase genial, as mulheres ocuparam muitos espaços no mundo moderno, mas se perderam em si mesmas, né? Então, nesse vídeo de hoje, eu queria falar um pouco sobre feminilidade. Esse tema que nossa, tem aparecido de maneira muito dispersa assim na internet, né? E a gente vê que hoje a feminilidade está mais associada a uma coisa estética, a uma coisa que você se veste, você usa, como você se comporta, do que realmente uma essência que nós temos, né? Então eu queria conversar com vocês sobre isso. O vídeo vai ter várias etapas e o vídeo está baseado principalmente na obra de Edith Stein. É, e, e também no curso do Padre Paulo Ricardo, que eu fiz sobre mulheres, e eu acho que tem várias coisas legais. Então eu vou fazer um resumão para vocês sobre coisas que me ajudaram muito, né? Além disso, me ajudaram muito a entender o que é essa feminilidade e como que ela me ajudou muito a me reencontrar, a realmente parar de me sentir perdida por aí, né? Então, se você não viu meu vídeo, inclusive, sobre minha conversão, assiste lá, já tá aqui. Vou deixar o link em algum lugar aqui para vocês assistirem. Então vamos lá falar hoje sobre feminilidade, como despertar, como redescobrir sua feminilidade nesse mundo hoje tão doido aí, né? Tão perdido do mundo moderno. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem é o seguinte, então que a gente já conversou, né? A feminilidade não é uma estética, ela não é. Por mais que existem coisas que são muito mais alinhadas ao feminino do que outras, né? Que sim, fortalecem essa essência do feminino, a gente tem que buscar muito mais esse encontro com o nosso feminino interior, com a nossa essência feminina, que é algo que está imprintada na nossa alma, do que realmente buscar somente uma fórmula estética de vivência, porque isso não te transforma de dentro para fora, né? Ela pode até ajudar no processo, mas ela não te transforma. E você acaba mais tentando se encaixar numa forma que às vezes não combina com você do que ser realmente feminina. Uma coisa que eu gosto muito de pensar é o seguinte, por exemplo, vocês já assistiram aqueles vídeos que tem no YouTube, minhas filhas adoram, que é uma senhora que mora no Azerbaijão, que tem uma fazenda e cozinha. Ela, esteticamente, não é nada, eu vou pôr uma foto aqui, ela esteticamente, ela não é nada feminina, assim, do jeito como a gente vê, né? É aquela coisa maravilhosa, mas ela exerce a feminilidade de uma maneira muito profunda. O que que é? Qual é a feminilidade que ela está exercendo? De transformar e trazer uma magia, um encanto em tudo que ela faz. Então tem as coisas que ela produz ali, né? Mas você vê que a casa dela tá inteira rodeada de flores. A forma como ela produz, né? Praticamente um encanto, uma alma, a essência que ela põe lá é extremamente feminina. Mas ela não necessariamente visualmente esse estereótipo de feminilidade que a gente vê por aí. Então é mais disso que a gente vai falar hoje, tá? Sobre essa capacidade de transformação que a mulher tem do ambiente, e essas coisas que a gente vai entendendo quando a gente vai em encontro à nossa essência. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente colocasse na cabeça para ajudar você a encontrar seu feminino é que realmente existe algo que nós devemos encontrar. Então, existe algo na nossa essência feminina que nós vamos de encontro ao longo da vida, né? Então existe como se existe um plano, né? Principalmente um plano divino para nós como mulheres, que a gente vai se encontrar com ele ao desenvolver da nossa feminilidade. Então nós vamos encontrar a nossa forma de ser feminina, né? De acordo com o que é esse feminino, que é uma verdade, né? E então isso se encontra. Tá? Existe uma coisa que você vai buscar, você vai desenvolver dentro da sua vida. Você vai em busca disso, você vai desenvolvendo o seu lado feminino, tá? E, e aí, a primeira coisa é que a Edith Stein falava muito, né? Que nós mulheres somos pessoas, somos uma espécie ligada a pessoas, né? Que ela chama de pessoa vivente, né? Tudo que nós fazemos, temos uma ligação muito maior com pessoas, com essa conexão, né? Então a gente pensa muito em sentimentos, em relacionamentos, no outro, né? Por isso que a gente vê muitas mulheres exercendo funções de enfermagem, de professoras e tudo mais, porque tem essa ligação muito forte com pessoas a serem cuidadas, a serem desenvolvidas. Por isso que para nós é muito mais fácil exercer esse tipo de atividade, né? Está muito mais próximo da nossa essência. E então com vínculos humanos, né?
E aí, isso vem desde recém-nascido. Por exemplo, quando fizeram pesquisas com recém-nascidos meninas e meninos, e recém-nascidos bebezinhas olham muito mais para rostos, né? E bebezinhos recém-nascidos meninos olham muito mais para coisas. Então, isso na vida também é muito comum. Então, você vê que nossos maridos, ou os homens com os quais se relacionam, são muito mais ligados às coisas, né? Eles gostam muito mais das coisas, das atividades, e nós somos muito mais ligados às pessoas, ao que nós fazemos, né? Por exemplo, minha mãe conta uma história que meu avô tinha sítio, né? E meu avô trazia para ela os insumos. Então trazia para ela frango inteiro, grãos, assim, plantações, né, verduras e tudo mais. E minha avó era que transformava aquilo em refeições para o lar. Transformava aquilo em alimento, transformava aquilo em refeições da família. Então você vê, é bem isso que a gente vê que é a relação entre homem e mulher. Ele é o fazedor, ele é o que traz as coisas, traz o insumo, e nós somos a quem transformamos em algo mais para o humano, né? Então essa é a primeira coisa que a gente tem, que está imprintado na nossa essência, né? E Edith Stein diz que nós mulheres temos duas vocações principais. E aqui é uma coisa bem intrínseca, tá? Não quer dizer que tipo assim, nós precisamos ser uma coisa ou outra. É uma coisa intrínseca, independente do que nós fizermos na nossa vida ou trabalharmos, isso vai estar dentro de nós, que é o quê? Ser companheira e ser mãe. Então, ser companheira do homem e exercer a maternidade. Tanto que nosso corpo é feito para isso, né? Não existe, o que as teorias modernas de feminismo e tudo mais dizem é que isso não importa. Não importa que nós temos um órgão no nosso corpo que faz seres humanos. Isso não define nada de que nossa alma vai ser, né? Ou do nosso gênero, enfim, toda aquela conversa. Para elas não importa nada. Mas para nós que estamos mais ligadas à visão de Deus e à visão mais realista do mundo, né? Antifeminista, digamos assim, de uma maneira mais geral, a gente entende que não, que na verdade essa é a nossa forma do corpo, ela também comunica com quem nós somos mesmo, né? Ela já define um padrão de que como nós vamos exercer nossa vida, quem nós somos internamente, né? Então a mulher tem esses dois destinos, né? De viver, compartilhar a vida com alguém, ser a companheira de alguém. Então, por isso que a gente fala que dentro de um casamento, a mulher é submissa, mas a mulher não é submissa porque ela é mandada. A mulher é submissa porque ela é a companheira que está sob a mesma missão. Então, tem um homem que dá a direção, mas nós somos como o pescoço, né? Que a gente ajuda a virar a direção ali do homem. Então, nós temos um papel muito importante como companheira, porque nós somos praticamente um guia, um mestre, né? Uma pessoa que incentiva, que pode destruir a vida de um homem ou pode levar ele para lugares maravilhosos. Todos os grandes homens, você pode ver, todos os grandes homens, a maioria dos grandes homens que você conhece hoje tem mulheres excepcionais ao seu lado, que ajudam ele, que estão ali crescendo junto, fazendo o seu papel de mulher, né? E também, obviamente, temos o dom da maternidade, mas que também não necessariamente precisa ser cumprido sendo mãe. Existem mulheres que exercem esse papel do maternar, de nutrir e de cuidar, não sendo mães biológicas, mas ou sendo mães adotivas, ou seja, ou exercendo projetos de cuidado, enfim. Você vê freiras, por exemplo, exercem esse poder da maternidade de uma maneira diferente do que mães biológicas, né? Então a mulher tem esse desejo profundo da conexão. E aí onde a gente se perde, onde isso é desequilibrado na nossa vida moderna? Que quando a gente tem esse desejo de fazer essa união profunda com o homem, mas isso se perde com a liberdade sexual, isso se perde com a gente achar que a gente pode viver solto, assim. Não, eu não tenho isso. Eu posso viver sozinha, eu não preciso de ninguém, eu quero ser só feliz tendo relações com quem eu quiser, com vários homens. E aí a mulher vai se frustrando, porque ela sabe, ela se engana, ela finge que ela pode ficar sozinha, ela finge que ela consegue tocar tudo sozinha, mas ela não consegue, ela é infeliz dessa maneira, né? E ela vai se frustrando nesses relacionamentos cada vez mais vazios, cada vez mais perdidos, que não preenchem ela nessa conexão emocional de que ela tanto precisa, né? Então, por isso que a gente vê tantas meninas sofrendo com todos esses desencontros, né? Então, os relacionamentos são muito falidos. E eu vejo isso muito na minha história, por exemplo. Eu via muitas meninas falando assim, para de procurar homem, para de ficar procurando namorado, né? E o que isso aconteceu na minha vida? Aconteceu de que, graças a Deus, eu tenho meu marido, que é um excelente homem que eu encontrei e que se transformou e se converteu junto comigo, mas eu vi que
essa minha busca por alguém era uma coisa muito jogada ao acaso e eu achava que isso uma hora ia sair alguém bom, mas isso acabou me destruindo, muitos relacionamentos ruins que fizeram perder tempo com nada. E porque eu achava que não, eu posso tocar sozinha, mas se aparecer alguém, eu fico com alguém, sabe essa mentalidade? Em vez de ter uma mentalidade, eu sou mulher, eu preciso de alguém, eu preciso me tornar uma mulher cada vez melhor para achar um homem cada vez melhor. Então a gente tem que ter essa seriedade de que, sim, mulher, eu preciso. Me faz muito bem ter um bom companheiro, me faz muito bem ter essa pessoa com que eu posso compartilhar a vida e ser uma boa companheira para ele. Então, estar nesse lugar te faz muito bem como mulher. Isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça, né? E por que as mulheres estão sofrendo tanto nos relacionamentos? Justamente por isso, porque os relacionamentos acabaram que virando uma coisa de, não, eu não dependo de você, você não depende de mim, nós só queremos morar juntos e ter uma vida juntos e cada um tem seu dinheiro, cada um tem seu trabalho, e a gente só é um colega de quarto aqui, né, que faz viagem juntos e que curte aí uns passeios, né. E esse é o problema, porque a mulher, ela tem uma vontade de ser compreendida, de ter essa conexão emocional, ela precisa disso, né? E isso vem muito de uma dependência. Os relacionamentos precisam ser dependentes. Tanto o homem precisa da dependência da mulher e a mulher precisa ser dependente do homem, né? Isso faz ela relaxar, isso faz ela se sentir segura para ser quem ela é, para exercer os papéis que ela quer exercer como mulher, né? E o homem também tem mais energia para conquistar as coisas que ele precisa, ele consegue relaxar também a essência dele para recarregar com você e ir atrás das coisas que ele precisa, né? Então, nós temos em nós uma busca legítima por essa comunhão. Só que hoje, no mundo moderno, ela é destruída por esses desencontros, esses relacionamentos completamente soltos e fluidos do mundo moderno, que destroem essas nossas conexões e vai nos destruindo internamente também, né? Então, eu não tenho uma pessoa que eu tenho em cabeça que vive essa vida meio solta que tá feliz. Desculpa, não conheço, não existe. Nenhuma pessoa que não está triste, não se sente satisfeita, está sempre, de alguma forma, pode até mentir, mas você vê pela forma como a pessoa vive que ela está completamente triste, fora da própria essência dela, né? Então, isso. Por que isso acontece? Porque está imprintado em nós que nós precisamos dessa companhia, a gente precisa disso para florescer, né? Nós precisamos disso. E aí, o que acontece, né? Quando nós tem essa essência, né, esse plano de Deus para nós mulheres, né, que vem a partir dessas grandes macro coisas que é companheiro e maternidade, que dentro disso existem milhares de formas de exercer companheirismo e maternidade. E isso também existem várias formas que acabam distorcendo isso, né? Então, tudo que é bom a gente pode acabar se distorcendo. Então, por exemplo, essa questão que a gente estava conversando, né, sobre essa busca de ter um companheiro, às vezes se distorce em milhões de relacionamentos soltos, da vida sexual ruim, né, sem o casamento. O que a gente vê também? Como nós somos seres muito ligados a pessoas, a gente pode se tornar mulheres muito curiosas, fofoqueiras, que querem ficar muito sabendo da vida dos outros, muito sentimentais demais, ou seja, ficamos presos aos nossos sentimentos e não conseguimos realmente realizar as coisas que são feitas, que devem ser feitas, né? A vaidade, por exemplo, o desejo natural que nós temos, né, de sermos belas, e isso tá também em nós, é nosso corpo. Ele foi desenhado para ser um corpo bonito, nós somos como flores do mundo, né? Nós viemos para florescer e para trazer beleza. É muito bom conviver com mulheres belas ao nosso lado, a nossa casa, até nossas mães, né? Por exemplo, minha mãe é muito bela e quando minha mãe está em casa, minha mãe em qualquer ambiente ela transforma a mulher somente pela beleza dela e não pela beleza vulgar dela, mas pela beleza dela como ela faz as coisas, né? Mas esse desejo natural que nós temos de sermos belas e de cultivarmos a beleza em nós pode se tornar ruim quando isso vira um desejo excessivo por atenção e uma vaidade fora de controle, né? E também um desejo excessivo de dar sensualidade, de se sentir sensual, de provocar desejos sexuais nos homens, querer ser olhada, querer chamar atenção, que isso a gente vê muito na internet, né? E por que isso acontece também? Porque lá da nossa vontade de ser companheira, de ter alguém, de ter essa comunhão com alguém, nós sentimos uma leve satisfação viciante, que é
essa aprovação pelo visual. Então a gente sente que isso nos alimenta, e aí vira um vício, só que isso não nos preenche. É como o doce, sabe? Você come e nunca tá bom, come e nunca tá bom. É realmente uma dopamina que libera na gente e a gente vai achando que isso é o que nos alimenta, no sentido desejados e tudo mais, mas você vai entrando no buraco sem fim e entrando em caminhos que nunca vão te preencher, né? É isso que acontece. E aí, o que a gente vê, né? Que entrando nessa parte mais da estética, a gente vê que a feminilidade, ela não é uma fórmula, né, estética. Obviamente que sim, tem coisas que ajudam a gente a transmitir mais essa feminilidade, né? Os vestidos, sim, são excelentes formas de transformar a feminilidade, o cabelo bem cuidado, a nossa pele bem tratada, né, a forma como nós arrumamos as coisas, como a gente vai por uma mesa, são coisas que sim, claramente, elas transmitem mais feminilidade, né? Elas transmitem isso, mas o que elas veem mais? Elas vêm mais do nosso alinhamento interno, né, com nós mesmos, e que naturalmente a gente vai fazer isso, naturalmente a gente vai querer se expressar dessa forma, né, do que realmente uma formulinha, uma técnica, uma coisa que a gente quer copiar das redes sociais, uma imagem que a gente tem de fulano, laço, né? Então as pessoas querem muito menosprezar o assunto de feminilidade no mundo, falando de, essas mulheres que falam que tem que usar laço e tudo mais, né? Eles acham que é isso, né, que a gente tá conversando, mas é uma coisa muito mais profunda, né? Então o que a gente tem que entender? Que a beleza de ser mulher é que além desse plano que nós temos por ser mulheres, nós ainda somos indivíduos únicos, né? Então, igual o padre Paulo Ricardo, ele fala, né, Jesus, quando a gente foi feito, a forma se perdeu. A gente não tem mais essa forma. Então, é maravilhoso isso, porque dentro desse mapa da feminilidade, nós vamos ainda ser a única mulher que você é. Você ainda é uma só. Então, Deus tem um plano para você como mulher. Dentro desses vieses que a gente fala em ser mulher, ainda existe um plano somente para você. Que talvez sim exista na maternidade, ser mãe, ser esposa, etc, etc. Mas você consegue ser feminina aonde quer que você esteja, né? Onde quer que esteja seu plano, de qualquer forma que você esteja vivendo a sua vida. Hoje existem formas de ser feminina nisso, né? Então, e aí a gente é irrepetível, né? E é isso que é bonito, porque a vida, quando a gente vai vivendo, vai descobrindo essas coisas da feminilidade, a gente vai vendo que realmente a gente vai se tornando uma forma nossa de ser feminina, uma forma própria de ser feminina. É isso que eu acho que são as mulheres mais femininas. Por isso que eu falo, como exemplo que eu citei ali atrás da mulher da fazendeira, pensa outras mulheres que você vê na sua vida que são extremamente femininas, mas não seguem essas formas que a gente vê na internet hoje. E como que você identifica essas mulheres? São mulheres que recebem muito bem, né? Sabem servir muito bem, porque isso está na nossa essência, né? Sabem transformar. Isso é uma coisa muito importante, assim, por exemplo. Por que as mães têm muito essa capacidade, né? A gente fala, se a mãe tá doente, a casa inteira parou. Porque a mãe tem essa capacidade de transformar o que são móveis em lar, né, em transformar em que é comida, ingredientes em refeição. Nós temos essa capacidade de transformar coisas para as pessoas, para uma vivência boa, né? Então, você vê que a feminilidade, ela aparece muito mais nessas coisas, na forma como a gente recebe as pessoas, como a gente se comunica, como a gente trata o nosso marido, como a gente exerce, como a gente encanta os lugares onde a gente está, como a gente é vista, né, na forma como a gente atua na vida, do que realmente o vestido que a gente usa, o laço que a gente usa, a maquiagem que a gente usa. Tem também, obviamente, a ver, mas é muito mais por uma intenção de servir, né, do que estar bela, porque cultivar uma vaidade. Então, essa questão da beleza, ela é muito mais, assim, eu quero servir até mesmo na minha aparência, ou seja, eu quero até mesmo trazer um olhar, que as pessoas descansem os olhares em mim, né, assim, aqui em casa, as pessoas veem uma pessoa ordenada e tudo, e tem aquele descanso de que as coisas estão funcionando, estão no lugar, do que realmente quero chamar a atenção, né. É isso que a gente vê que as coisas vão encaixando na vida. Então, de uma maneira geral, o que a gente vê, né, qual que é a conclusão que eu queria fazer aqui? É que nós temos, então, nós mulheres, nós temos uma essência como mulher. Nós temos um caminho, um projeto. Só que nesse projeto, que é um ideal grande do nosso DNA feminino, que está entre
ser mãe e ser companheira, dentro disso, isso se amplifica de uma maneira muito grande dentro do que você, né, que vai ser o que você vai ser descobrindo a sua feminilidade. Então, antes de você realmente buscar uma formulinha de ser feminino, você tem que entender esse tipo de feminilidade que existe imprintada de nós. Que você vai ter sim essas duas essências, mas que você precisa tomar cuidado para não desequilibrar nessas coisas que estão imprintadas entre nós. Cair na vaidade, curiosidade excessiva, cair no sentimentalismo, cair em ciladas de relacionamentos vazios, né? Você tem que ter na sua cabeça de que vou falar pra você, o que mudou na minha vida foi quando eu aceitei que esse era um plano feminino, né? Que isso era o que eu tinha que fazer. Então, que dentro disso eu ia me redescobrir. Dentro do casamento eu me redescobri, dentro da maternidade eu me redescobri e realmente eu me encontrei, né? Não é que ser mãe resolve a vida de todo mundo ou ser casada resolve a vida de todo mundo, mas é que quando você entende que você precisa dessas coisas, que você é feita para conectar com, você é feita para ter essa comunhão, você é feita para ser companheira, você é feita para gerar uma vida, para ser mãe, ou para exercer a maternidade de qualquer outra forma, a sua vida facilita. E você começa a pensar de maneira mais cuidadosa sobre essas coisas, sobre quem que você vai casar, sobre quem que você vai se envolver, sobre como você vai cuidar do seu lar, como que você vai exercer a sua maternidade ou não, né? Eu vejo muitas meninas falando assim, eu não quero ter filho não, mas por quê? Sei lá, não quero ter. Cara, é tipo assim, você pensou bem sobre isso mesmo? Porque isso é uma coisa que está em nós. Negar isso é muito sério. Não é uma coisa simples, não é uma decisãozinha de sério, sabe? Não, eu acho que eu não quero ter filho, não. Tem certeza? Porque isso é uma coisa muito séria. Está em nós. Então, como que você vai exercer essa maternidade? Porque é uma coisa que vai te doer. Está escrito em você. Entendeu? Vai te doer isso, vai te cobrar, né? Não quero casar, não, vou ver só namorando e não quero ter relacionamento. Vai te cobrar isso, porque você tá indo muito contra a sua natureza. Isso vai te cobrar de alguma forma, né? Então, a feminilidade que eu queria concluir é que ela não é uma estética. Ela é um caminho que você vai redescobrir, entendendo que existem essas vocações principais para nós, né? E que a gente tem um chamado natural para acolher, para nutrir, né? Para se focar em pessoas, para conectar, para ordenar as coisas, né? Para transformar, né? Trazer uma essência única nossa, né? A gente tem essa capacidade. E para gerar vida, né? Seja física ou espiritual, né? Então a gente tem essa capacidade de dar vida às coisas. Então, dar vida à casa, dar vida à maternidade, dar vida. Então, dentro desse grande mapa do feminino, a gente precisa se encontrar nele, mas não negar essas coisas que são tão essenciais. Então, quando a gente entende que existe esse plano natural para nós, a gente consegue aceitar que isso faz parte da nossa essência e a gente se encontra de uma maneira mais pacífica com nós mesmos e aceita que isso realmente faz parte de nós e sente simplesmente em paz conosco mesmo, né, com a gente mesmo. Esse é o grande diferencial que tem quando a gente se encontra com o nosso feminino. Bom, é isso, gente. Espero que esse vídeo, se fez sentido pra você, que você compartilhe com suas amigas, com mulheres que você acha que tem que ouvir essa conversa um pouco. É óbvio que esse tema é um tema gigantesco, daria pra ficar horas aqui, um curso inteiro sobre isso, mas eu já quis fazer só um panorama geral sobre o que é essa grande feminilidade que a gente fala, né? Enfim, deixem aí seus comentários, como que você encontrou sua feminilidade, onde que você mais exerce ela hoje. Ou qual tem sido a sua maior dificuldade nessa jornada de feminilidade, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.